Olá, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, no nome de Jesus, mais um vídeo. E a gente vai fazer algo, né, se Deus quiser, que agora vai ficar nessa linha aqui, vai ficar na playlist Jesus, o Mestre, né? Playlist é mais para separar o assunto, mas todos os assuntos levam a Cristo. Todos os assuntos vêm de Cristo, são de Cristo e para Cristo. Então, meus irmãos, começando essa Jesus o Mestre, nós como seguidores do Mestre, hoje eu quero falar sobre esse tema que vai estar na capa aí. Seguindo o Mestre, hoje vai ser o nosso tema. De Jesus o Mestre, hoje o nosso tema vai ser Seguindo o Mestre. Que é esse que está na foto da capa aí, Jesus puxando Pedro da água. E eu não vou mais botar o capítulo, né? A gente vai escolher um capítulo ou um versículo para falar sobre determinado assunto. Então o assunto hoje vai ser Seguindo o Mestre, né? E para seguir o Mestre a gente tem que ter o quê? Confiança, fé. E a escriturinha que eu vou ler hoje é o capítulo 11 de Hebreus, que é os seguidores do Mestre desde o Antigo Testamento até o Novo, né? E tem tudo a ver com isso, tudo a ver com nós, tudo a ver com os discípulos do Mestre. É um capítulo meio compridinho, mas é lindo, bonito e para nós, pela graça de Deus. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler na minha Almeida Revista e Corrigida. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé, a confiança, né, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, como já falamos aqui, né? Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem confiança, né, sem fé, é impossível agradar a Ele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, não tinham acontecido, temeu, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Onde é que era esse lugar, né, irmãos? Ele não sabia onde era. Porque pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, irmão, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, mesmo não entendendo. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quem essa história de Isaque sabe que ele não sacrificou o filho, né? Deus não deixou, né? Pela fé, versículo 21, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, os prazeres, do que o nada, tendo tudo do que não ter nada. Pela fé, versículo 27, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, os foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Olha, eles experimentaram humilhações e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11. Leia, memoriza. Meus irmãos, pela fé, pela fé, pela confiança nele, que ele nos conduz nessa terra. Isso é seguir o mestre. Ver que todos os dias, cada minuto, cada segundo, cada centésimo, quando estamos acordados ou não, no sentido físico e também espiritual, cada dia faz parte da nossa jornada com ele. Cada dia tem um propósito. Não é porque aparentemente a gente perdeu o que a gente está perdendo. Na verdade a gente está crescendo. Não é porque a gente está apanhando. Não. Viu o que ele falou? Viu o que está escrito aqui em Hebreus? Pela fé. Pela fé, meus irmãos. Eles viram a promessa sendo cumprida, ainda que não viram. Mas eles sabiam que tinha uma pátria melhor. Eles sabiam que a vida deles não é só aqui. Pela fé, todos os discípulos negaram a Cristo. Hein? Todos os discípulos, vamos dizer, deixaram na mão. Judas
Também. A diferença é que Judas nunca andou na verdade. Nunca teve fé em Cristo. Então ele olhou para ele mesmo e tentou se justificar. Ele deixou o diabo condenar ele. E quando ele viu que errou, imagina se a gente não tem Jesus. Eu errei. Sim, mas é ele mesmo. A gente só tem erro é contra ele mesmo. E é ele mesmo que nos perdoa. Mas meu Deus, eu errei. Não tem conserto. Entendeu? Pedro negou 3 vezes e falou: não, Jesus, eu vou. Bota aí, ó. Que é homem, rapaz. Chegou Jesus, não, tu vai me trair? Não sabe o que tá falando, Jesus. Chegou na hora. Mas aquilo que aconteceu com Pedro, mais tarde fortificou. Ele viu que aquilo cooperou para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pela fé, Pedro negou Cristo. E Pedro sabia que podia se chegar a Cristo confiadamente. Pela fé ele passou. Ele passou pelo desespero, pela aflição de ter negado a Cristo. Pela fé, ele sabia, mesmo depois que Cristo subiu, que ele estaria com Cristo novamente. Pela fé, Paulo, quando considerou a religião dele como esterco, e falou: quem é tu, Senhor? Saulo, Saulo, porque me persegue. A primeira coisa que Paulo falou é: quem é tu, Senhor? Quem és tu? Viu que não conhecia Deus. E pela fé fez o que fez. Por quê? Porque Jesus operou nele. Então não foram os dias deles em vão, mas foram propósito com escada, não só para eles como para nós, e o nosso também para eles e para nós, para que juntos em Cristo Jesus como uma família chegamos ao aperfeiçoamento para sermos como Ele é. Cada um de nós na sua jornada, em cada século, em cada época, somos de Cristo, estamos aqui pelo propósito dele, para nós e para o nosso próximo. Então, meus irmãos, pela fé, esperamos na promessa que ele fez a nós, que somos mais que vencedores naquele que nos amou. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pela fé, eu, David, pela fé, ele apareceu a mim e disse: tu é meu. Pela fé eu estou aqui ainda, estou aqui nele. Apesar de às vezes nada fazer sentido, eu estou aqui pela fé. Pela fé eu espero. Aquilo que ele me chamou anos atrás, lá no meu quarto, e falou: tu é meu discípulo. Eu estou contigo. Eu te escolhi. Tem erro contra mim, mas esquece. Se tu chegar para um padre e perguntar, dependendo da situação, policial: padre, é preciso que tu me fale o que aquele criminoso confessou para ti, ou o que aquela mulher confessou. O padre vai lá: qual os erros dela? Bom, nessa situação eu vou ter que falar. É assim, 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 assim. Mas se a gente fosse confessar com Jesus, fosse interrogar Jesus: ô Jesus, qual é o pecado do David aí? Conta. Jesus ia responder: eu não me lembro. Não tem nenhum. Mas ele te ofendeu um monte e... não me lembro. Para mim ele não me deve nada. É o que Jesus ia falar. Então é pela fé eu estou aqui. Sem um propósito humano, mas num propósito espiritual. Nele, dele, por ele. Pela fé eu ando pelos vales da sombra da morte, e eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Pela fé, mesmo quando meu coração está acelerado dentro de mim e eu pergunto para a noite quando virá o dia, e pergunto para o dia quando virá a noite, e quando meu travesseiro é lágrimas, pela fé eu tô aqui. Eu sei que ele está comigo e eu estou no propósito dele. Pela fé, quando eu canto júbilos de adoração ao Senhor e me alegro nele, não preciso nem falar, né, irmãos? Porque eu sei que pela fé ele está aqui comigo. Pela fé, quando eu sei que nada mais faz sentido e eu não sei mais para onde sair, eu sei que logo, logo ele virá. Porque ele está aqui comigo, logo, logo ele vai. Por que te abates, ó David? Não sabes que eu já te dei tudo? Eu já te fiz tudo? Não sabe que tu és meu? Não sabe que tu é a minha ovelhinha que eu fui buscar? Pela fé, nós derrubamos muralhas espirituais. Pela fé, Deus nos dá um entendimento. Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. E todo entendimento que é loucura para o mundo. E nos faz abster de tudo que é loucura para Deus. Então, pela fé, meus irmãos, somos mais que vencedores daquele que nos amou. Seguindo o Mestre sempre e para todos sempre. Somos filhos do Senhor, herdeiros de Deus, sacerdócio santo, autoridade nesse mundo, em Cristo Jesus. Somos autoridades. Deus os abençoe, no nome de Jesus, e que Deus nos dê entendimento e continue nos abençoando e nos reunindo em Cristo Jesus, seja através desses vídeos. Não deixe de se reunir, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Não foi ele que disse para nós. E que Deus abençoe todos os cristãos no mundo inteiro, e que Deus abençoe todos os seres humanos, seus filhos, no mundo inteiro, pois essa é a vontade dele. O menor é o maior para ele. Deus os abençoe, meus irmãos. No nome de Jesus, amém.